Gravação iniciada. Mais uma vez, então, boa tarde a todas e a todos. Sintam-se bem-vindas e bem-vindos, e mais uma vez acolhidas e acolhidos a um encontro, a mais um dos nossos encontros na trajetória que estamos empreendendo aqui, que é o curso de formação de brinquedistas e organização de brinquedotecas. Mais uma vez, temos a grata oportunidade de contar com a nossa grande parceira, Liana. Bem-vinda, Liana. Bem-vindo a todos. Eu já vou passar a palavra à Liana. Ela havia feito um comentário aqui no início, que não ficou gravado. Por essa razão, ela vai tecer um comentário breve referente a algumas questões que estão aparecendo nos fóruns, né, que nós também elogiamos muito pelas contribuições e a participação. Geralmente esse curso tem esse privilégio de sempre contar com pessoas muito comprometidas e muito envolvidas. Reitero que hoje nós vamos ter que fazer um encontro realmente bem preciso em relação ao horário, então quando for 15 horas eu vou interromper a Liana, já fiz um combinado com ela, para que ela tenha depois uns minutinhos finais para fazer o encerramento, porque além de respeitar o nosso horário, a Liana hoje tem um outro compromisso, que já está também com seu horário definido, está bem? Então, Liana, querida, passo a palavra para você, e mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde a todos os cursistas queridos, boa tarde, Cuca. Então, inicialmente eu queria parabenizar a todos que estão interagindo com a nossa plataforma, o Desk, está maravilhoso. Comecei nos nossos bastidores a falar sobre o fórum de brinquedotecas, e agora já tem mais um fórum, né, para vocês interagirem. Mas o Fórum de Brinquedotecas tem sido muito importante para esse curso, porque vocês estão trazendo muitas informações e suas experiências com brinquedoteca ou não, e também as questões que permeiam a brinquedoteca num todo, porque ela tem vertentes, tem a brinquedoteca hospitalar, comunitária, itinerante, universitária, etc. Então, nesses últimos dias, eu coloquei mais alguns documentos referente à brinquedoteca hospitalar, brinquedoteca na saúde, né? Existe uma lei federal sobre o rigor de se ter brinquedotecas em hospitais que internam crianças, então é lei passível de multa, e se deve ter um brinquedista fazendo a mediação desse espaço, mas é um espaço que tem suas especificidades. Este nosso curso traz para vocês um todo de informações dentro do termo cunhado por Nilce Cunha, que é brinquedoteca, um termo brasileiro, já que na ITLA, na Associação Internacional de Brinquedotecas, se chama Toy Libraries, ou seja, biblioteca de brinquedos, ou ludoteca, que é uma versão mais terapêutica da brinquedoteca. Então, com isso, eu quero dizer que quem quer se especializar em brinquedoteca hospitalar, eu indico os cursos da Associação Brasileira de Brinquedotecas, que eles fazem dentro do Hospital de Clínicas da USP, lá em São Paulo. Agora, nesse tempo de pandemia, eles estiveram fazendo online também, mas para quem quer seguir esse viés da saúde, necessita de mais formação. Por quê? Porque dentro da brinquedoteca hospitalar acontecem tratamentos terapêuticos simultâneos ao brincar. Então, a pessoa que vai para esse viés precisa de ter conhecimentos ligados à enfermagem também, que é dado nesses cursos específicos, ok? Então, com grande felicidade que digo que estamos aprendendo muito nesse curso, todos nós, com as diferentes realidades que vocês trazem para nós. É um curso que tem seu fio condutor, mas não está fechado. Por exemplo, a gente deu uma mexida. Próxima aula, que é no próximo sábado, nós vamos trabalhar com a musicalização e deixamos a aula final, aquela aula que é um seminário aberto, para o final do curso mesmo, no dia 27, e veio ao encontro de alguns cursistas, inclusive, que pediram
que a data fosse trocada porque não poderiam estar presentes no dia 20, né? Então, nós estamos trabalhando juntos por esse curso. A participação de vocês é vital. E esse certificado, deixo bem claro aqui para vocês, ele é uma chancela universitária. Ou seja, vocês podem, com esse certificado, concorrer a cargos, a concurso de cargo de brinquedista em qualquer lugar do Brasil. É muito importante ter esse certificado. Vocês têm habilitação para montar sua brinquedoteca em qualquer viés. E é óbvio que se eu for para um viés diferente, como no caso específico, como saúde, eu vou continuar estudando, né? Como tudo que se faz na nossa vida. Vou me especializar. Dito isso, vamos começar a nossa aulinha de hoje, falando de encantamento, né? Encantamento ao contar histórias. Encantada sou eu quando conto histórias a partir de mim, a partir das minhas experiências, porque aquilo que eu não conheço, eu não vou ter aquele brilho no meu olhar, aquilo que eu não vivi, eu não vou trazer aquela satisfação, a expressão facial, a entonação de voz. Então, quando eu conto uma história em um livro, eu tenho que conhecer o teor desse livro e fazer relações com as minhas vivências ou vivências das crianças pelas quais vou contar essa história. Eu trago aqui um livro só como uma ilustração, Pedro Vira Porco Espinho, da Janaína Tokitaka. É um livro, inclusive, que eu ganhei através do projeto Leia para uma Criança, do Itaú Social, que vocês podem sempre se inscrever quando abre, e vocês ganham 3 livrinhos maravilhosos todo ano. Então, quando eu conto para minha afilhada essa história, eu trago, além da ilustração, o meu dedo passando, fazendo a literacia, né? Passando por onde eu leio, para ela começar a entender, mesmo que ela ainda não leia nem escreva, entender a direção da escrita, né? E o que eu estou fazendo. Então, isso deve ser orientado aos pais também, como se conta a história para a criança, para ela entender que existe uma direção para a leitura desse código gráfico, né? Do som. Então, esse livrinho, Pedro Vira Porco Espinho, eu usei muito com a minha afilhada, que é também minha sobrinha, quando ela era pequena, e fala de um menino que, quando ele fica bravo, ele vira porco espinho, né? Se uriça todo. Com isso, eu sempre contava para ela essa historinha ao dormir, né? Antes de dormir. E aí, quando ela fica brava, eu lembro da história e digo, ó, Alice virou porco espinho, agora desvira porco espinho. E naturalmente ela já voltava ao normal porque ela associava ao simbolismo da história do Pedro. Então, muitas histórias cada um de vocês tem a contar e vão começando a pensar nessas histórias para o nosso seminário final, né? O nosso seminário do dia 27. Então, podemos passar, Bruna, para o próximo slide para falar, então, que o que é criança, né? Nós estamos falando de brinquedoteca, contamos muitas histórias dentro de uma brinquedoteca. Nos nossos momentos finais, nós fazemos uma interação com as crianças e uma dessas interações pode ser através de uma história. Então, a criança, na sua etimologia, o termo criança, etimologicamente quer dizer ação de criar. Então, a criança, ao ouvir a história, ela também elabora essa história e vai contar para nós do jeitinho dela. A criança é imaginação em ação. E aí eu trago para vocês, como eu tenho esse forte apego ao científico, né, e principalmente a neuropsicologia, eu trago os achados que vocês encontram em Roberto Lente, 2019, que ele traz uma ecografia, né, uma ressonância, onde ele mostra que com 32 semanas de gestação, o feto já tem essa área, né, referente ali na imagem como uma luzinha, uma parte, uma mancha vermelha, é esta parte aqui que a gente chama de precúneos.
Então, o precúneus é uma área que dali se vêm os impulsos para a imaginação, e ela já está conectada com o pré-córtex frontal. Aqui está a nossa testa e aqui a nossa nuca. Então, ali com 32 semanas, a criança já imagina, ela já pensa, ela já tem ali uma atividade cognitiva que transpõe também o sistema límbico, o sistema das emoções. Então, é importante que desde a barriga, né, desde a gestação, eu acho que a Bruna que está esperando, né, seu bebê, no último trimestre, então, depois do 6º mês de gestação, a criança pode ouvir histórias dentro da primeira casinha dela, que é o útero. É importante que a mãe e os familiares contem histórias para ela. Isso já está preparando, está ativando esse precúneus, essa imaginação e essa cognição, ok? Então, vamos adiante, entrando já com vocês no primeiro estímulo que eu trago no próximo slide, Bruna, que é a poesia, né? Quando se conta história, também podemos traduzir isso em poesia. Eu trago aqui José Paulo Paes, onde ele faz um convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Aí eu dou um parêntese para mostrar para vocês. O papagaio, aqui também chamado de pipa, né? Então eu posso trazer, mesmo contando uma poesia, elementos concretos para as crianças, para que elas entendam do concreto para o abstrato, né? Daqui a pouco a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, além da pipa, o papagaio, o peão. E esses são brinquedos que eu chamo de brinquedos antropológicos, uma vez que eles estão na caminhada lúdica da humanidade, né? No nosso Homo ludens. O peão, o mais antigo encontrado de 4.500 anos atrás, feito em terracota, encontrado à beira do rio Eufrates. A pipa, ou papagaio, ela foi um instrumento de comunicação chinês durante os exércitos e as guerras, né, as guerras chinesas. Então, também milenar. Depois ele se torna um brinquedo. Hoje ainda ele é usado como meio de comunicação em algumas culturas, inclusive no Brasil. Então, só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam, as palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Então, vamos brincar? Aqui, nesse nosso momento, eu vou trazer muitas atividades que são pensadas também na inclusão de toda pessoa que aprende. E aqui eu não falo só em deficiências, eu falo na forma de aprender. Então, eu preciso trazer objetos tridimensionais para a minha prática, para que eles consigam abstrair a partir do objeto. Também nós vamos ter algumas práticas usando libras, né? Para que vocês vejam como é lúdico e como nós podemos usar essa língua brasileira de sinais, que é a nossa segunda língua do Brasil, também incluindo não só quem não ouve, mas quem ouve, porque se eu vou gestualizar o que eu falo ou o que eu conto, por que não fazer isso com uma língua, né, que vai estar incluindo a todos? Porque quando eu sei falar alguma coisa em língua, né, me comunicar em libras, eu consigo me comunicar com uma criança surda que entra na sala de aula, na escola ou na brinquedoteca. E no momento, lá na brinquedoteca que eu trabalho, nós temos um menino surdo. Então, a gente tem aprendido muito o quanto é importante a turma dele estar aprendendo Libras também. E a gente está levando essa ideia para a sala que acolhe essa criança, ou esse adolescente, no caso. Vamos adiante, então. Vou entrar com vocês
numa história como esse material, né, um material que dá origem à tabuada. Para quem não conhece, a tabuada vem de tábua de multiplicar, porque esse é um material muito antigo que a pedagogia Waldorf usa e multiplica conhecimento, né? Então, uma tábua de MDF, onde eu coloquei pinos, aquelas taxinhas de colocar em quadro, em prender bilhetes. Então, eu martelei de 0 a 0 novamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? O 0 vai também valer como o 10. E aí eu coloco uma cordinha. Então, essa é a tábua de multiplicar os números. E eu vou contar uma história para vocês, que eu já coloquei o link para vocês assistirem na íntegra lá na nossa plataforma na aula de hoje, ok? No tópico 6. Então, nessa história que eu vou contar, existem crianças. Aqui é uma representação feita, na verdade, eu imprimi da internet, mas é um quadro feito com giz de cera de abelha, ok? Então, são 4 crianças caminhando por uma ponte de arco-íris. E nós temos na história um coelhinho, também feito com giz de cera de abelha. Bom, nessa história, então, são 4 crianças que moram perto de uma floresta e, brincando, um certo dia, elas viram uma ponte mágica feita com arco-íris, e elas atravessaram essa ponte e foram parar numa floresta. Brincaram por lá, até que, quando pensaram em voltar, cadê a ponte? A ponte havia sumido, né? Então, essa ponte desapareceu. E aí, o que aconteceu? Um coelho surgiu. E o coelho, então, pulava no chão. E os meninos começaram a ver que o coelho pulava. 1, pulava 2, pulava 3, vou fazer para o outro lado. Pulava 4, 5, 6, pulava 7, 8, 9, 10. E uma figura se formou. E aí foi que eles olharam para trás e viram o quê? A ponte surgiu, voltaram para casa e foram dormir. No outro dia, brincaram e encontraram a ponte novamente. Foi então que eles atravessaram porque queriam ver o coelho. Então, lá do outro lado, quando eles começaram a brincar, a procuraram, até que encontraram o coelhinho. Olharam para trás e a ponte de arco-íris havia sumido. Foi então que eles viram o coelho pular diferente. O coelho começou a pular de 2 em 2. Então, ele pulou 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Foi aí que as crianças entenderam, com o formato de um pentágono, ou seja, parecendo uma casa, que era hora deles voltarem para casa. Aí, então, surgiu a ponte de arco-íris, eles atravessaram e foram para sua casa. No outro dia, eles esqueceram um pouco sobre aquela ponte, mas de tanto brincar, lembraram dessa ponte e foram procurá-la, até que então encontraram. Novamente, atravessaram a ponte, foram lá para a floresta e encontraram o coelho. E o coelho começou a desafiá-los, porque a cada dia que eles os encontravam, ele pulava de uma forma mais difícil. Agora, ele pulou de 3 em 3. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. E olha só o que surgiu. Mais uma figura incrível, uma figura de uma estrela que se chama decagrama.
Então, essa estrela deu a ideia para eles de que o sol estava se pondo e eles precisavam voltar para casa. A ponte surgiu e para casa eles voltaram. No outro dia, novamente, eles foram para a floresta através da ponte e outra vez o coelho os desafia. Agora pular de 4 em 4. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. E olha só o que surge: uma linda estrela que é um pentagrama, né? Então, é uma estrela de 5 pontas. Foi então que eles pensaram: nossa, que lindas estrelas nós podemos ver no céu. Voltaram novamente para a ponte, para casa. E assim, pessoal, nós podemos ir elaborando essa história a cada novo pular múltiplo, né? Então, na escola Waldorf, as crianças aprendem a tabuada, contando história, trabalhando essa manualidade, porque lá eles não têm uma linha só. Cada uma das contagens múltiplas tem uma cordinha. Então, na verdade, acaba tecendo uma mandala com várias tramas, elas se sobrepõem. E é muito legal. Além disso, eles pulam corda. Por isso eu quis colocar na nossa plataforma a história contada pela professora de uma escola de pedagogia Waldorf do Rio de Janeiro, porque ela vai mostrando para vocês também que as crianças cantam com o coelhinho histórias pulando corda. Então, o movimento é muito importante para a criança aprender. Ela aprende pela via sinestésica e sensorial, ok? Vamos adiante, então, para falar do que eu estava dizendo sobre o concreto para o abstrato. Então, a linguagem e o pensamento, elas estão juntas na contação da história e das representações sociais também, né? Então, já dizia Alexander Luria que a linguagem e as representações, elas estão conectadas. Então, pensamento compreende as atividades mentais como raciocinar, resolver problemas e formar conceitos. E aí, Jean Piaget nos traz na evolução do pensamento que existe uma hierarquia. É do concreto para o abstrato, é do real para o imaginário, e não o contrário, é da análise para a síntese, é do emocional para o racional. Então, a criança, ela tem bem claro esse primeiro lado, lado esquerdo, concreto, real, análise emocional. E a gente vai trazendo, vai caminhando com ela, evoluindo para o lado direito, onde está o abstrato, imaginário, a síntese e o racional. Vamos adiante, então. Vou contar para vocês mais uma poesia, agora a poesia da traça poliglota. Ela é bem pequenininha, ela é muito simples, fácil de memorizar, e é do Sérgio Caparelli, né? Um grande escritor e poeta que tem vários prêmios, tem prêmio Jabuti. E eu vou contar então aqui com libras. Então, a poesia, né? Poesia em libras. Aqui tem um sinal de poesia. Eu junto as minhas mãos assim e então, poesia em libras. O título, né? Vocês estão me enxergando bem? O título, a traça. Então, vou fazer bem de pertinho aqui para vocês enxergarem a traça. Poliglota, ok? Vou fazer devagar para que vocês consigam ver com clareza. Então, a traça, né? Uma traça, ó, uma traça de trança entrou na mala
e foi a França. Não sabendo falar francês, então fica assim em libras. Comeu um dicionário de inglês. Então, aqui, dicionário, inglês. Comeu. Então, assim, eu conto essa poesia com o meu corpo, com um gesto que é reconhecido como uma língua. Isso é incluir, né, na minha opinião. Então, é uma poesia que eu conto muito na Brinquedoteca. Tudo que eu estou trazendo para vocês é apresentado nos nossos momentos coletivos para as crianças. Vamos adiante, então. Brinquedos historiados. Então, essa é uma prática que eu faço também. Eu conto história com os brinquedos. E, é claro, eu amarrei aqui a um brinquedo que vocês já estão acostumados, que eu trago, né? O brinquedo, a escada de Jacó. Já contei histórias e cantei músicas para vocês aqui nas nossas aulas. Pode trazer o próximo slide, onde eu vou mostrar que ele é, novamente, falando um brinquedo antropológico. Então, quando eu conto a história desse brinquedo, eu já estou contando uma história de um real, de onde ele vem, a caminhada na humanidade que ele tem, né? Então, eu trago para vocês a escada de Jacó, como é conhecida no mundo, que nós temos em um museu um exemplar de 1770 em madeira, tecido e papel impresso, assim como o mais antigo foi encontrado entre os tesouros de Tutancâmon a 1352 a.C., então tem mais de 3.000 anos que ele está, que esse objeto está lá no museu agora, né? Então, outros afirmam que a origem é chinesa, também chamado de dominó chinês, blocos chineses, só que hoje se tem evidência, né, através dessas tumbas da Turquia, com material que foi roubado lá de Tutancâmon no Egito e encontrado na Turquia, ao norte da Turquia. Nos Estados Unidos é chamado de clique-cleque, no Brasil de traca-traca, cascatinha, João Teimoso, escada de Maracá ou de Maracê, Maracá por causa da ilha de Maracá, onde chegaram os colonizadores portugueses e as crianças trouxeram esse brinquedo nas suas malas. Um brinquedo mirabolante, planetário, como nos diz o Chico dos Bonecos, o Francisco Marques. Podendo trazer o próximo slide, Bruna, que eu vou fazer aqui para vocês uma análise, né? Uma análise neuropsicológica e psicomotora desse brinquedo. Aqui eu trago Estevão Marques brincando com ele com caixinhas de fósforo. Então, inclusive, já coloquei, se não me engano, né, na plataforma como fazer esse brinquedo com caixinhas de fósforo. Então, ele é, na sua análise neuropsicológica, promotor de atenção, percepções visuais e táteis, memória procedimental, ao aprender as diferentes formas que o brinquedo possibilita, linguagens falada, simbólica, matemática, criatividade, análise e solução de problemas, cognição, ação e reversão de Piaget. O que é isso? É que brincando você faz esse movimento de ação e reversão da mão. Isso é um movimento muito difícil. Eu vejo adultos botando a língua para fora, fazendo cinesias, porque tem dificuldade de fazer esse movimento. Então, não depende só da fase, né, da infância, mas muitos adultos também apresentam dificuldade de fazer esse movimento aqui, ok? Então, além disso, na análise psicomotora, ele vai estar trabalhando tônus, equilíbrio, estruturação em espaço-temporal, lateralidade e praxias finas, né? Então,
Ao brincar com este material e contar história, aqui a história de um menino que tinha um cachorrinho, uau, uau, e que brincava próximo da casa dele. Então, eu vou formando figuras e contando histórias com essas figuras. Eu elaboro as histórias, né? A história toda. E nós vamos fazer isso também com outros materiais aqui hoje. Ele pode ver lá perto do lago um peixe, né? Um peixinho. Ele pode ver uma cobra, e a gente vai contando as historinhas para as crianças, formando as figuras. De longe, com o meu binóculo, eu vi uma ilha. Então, a contação de histórias, ela extrapola o livro, né? A gente conta dentro da realidade do que o objeto pode me oportunizar, mas depende do quê? Do meu precônios, da minha imaginação. Vamos adiante, então. Vou contar para vocês mais uma história elaborada por mim, do início de tudo, com uma caixa que nós chamamos de caixa de cores e que eu já coloquei na plataforma, vocês têm acesso ao material para imprimir e montar. Aqui eu monto... Liana, só um minutinho, desculpa te interromper, mas eu queria pedir para a Janete, por favor, Janete, que você feche a sua câmera, porque como a Liana está contando histórias, a gente precisa visualizá-la melhor na tela. Aí qualquer câmera que estiver aberta vai dividir a tela com ela. Então, por favor, tira a parte, mas ficou ali ainda, de compartilhamento, porque aí a gente consegue visualizar melhor. É porque ela colocou, sabe o quê? Ela colocou uma câmera, só que em vez da câmera normal do Teams, ela colocou uma foto para quando ela fecha a câmera. Então estaria aparecendo. Ela teria que tirar a imagem, então. Fica a sugestão da Ana Mel para retirar a imagem que tem aí da câmera, porque assim a gente visualiza melhor você, porque aí nós conseguimos colocar você em tela cheia. Entende? Aí fica melhor porque você está contando e os movimentos ficam mais expressivos. Obrigada, Sidney. Ana é muito metida, mas ela ajuda. Mas a Ana Mel é uma gênia digital. Eu me divirto aqui com ela, é a minha assessora, é isso mesmo. Desculpa, gente, mas é porque é muito importante. Quem sabe, Janete, você tira a imagem que você colocou aí para. Sim, ó, ficou ótimo. Agora a gente visualiza. Desculpa, pessoal, tá? E obrigada. Ana Mel, agradecida por essa aprendizagem, hein? Meu Deus, tô impressionada. A Liana agradeceu você, disse que está impressionada. Eu estou com fone, que está impressionada, e agradeceu a sua assessoria tecnológica, tá? E outras pessoas aqui no chat também, querida. Obrigada, ela sempre me ajuda. Obrigada. Maravilhosa. Então, gente, vocês têm esse material na plataforma que é só imprimir, né? E colocar em cartão mesmo. Aqui, vocês não vão ver as cores literalmente como ela está por causa da luz, mas eu vou contar uma história para vocês com elas, com essas plaquinhas. Pode colocar, Bruna, o slide da caixinha, aquela que está contando a história. E aí pode ir para o início de tudo, né? Que é a próxima slide, para vocês acompanharem, tá? Isso. Então, eu trabalho na Brinquedoteca com educação cósmica, que é uma área de conhecimento de mundo da linha de pensamento montessoriano. Então, lá eu conto para as crianças, trazendo essas plaquinhas. No início, não existia nada. Era tudo escuro. Normalmente, eu primeiro pergunto para as crianças assim, fechem os olhos, convido a fechar os olhos, prepara o clima e pergunto, o que vocês estão vendo? Como é a representação do nada, né? Não existe nada. E eles dizem, é escuro, Sora, é preto. Então, por isso eu trago agora, no início, não existia nada. Era tudo escuridão, então era preto. Então veio o calor de sucessivas explosões e é uma grande explosão que chamamos de Big Bang. E surge então o vermelho. Muitos asteroides, cometas, planetas surgiram entre eles na nossa galáxia
E também surge o planeta Terra. No início, há 5 bilhões de anos atrás, o planeta Terra era uma bola de fogo, ou seja, ele era laranja. Era uma esfera alaranjada como o Sol. Mas bilhões de anos foram passando e a Terra foi esfriando, até que ela virou uma esfera cinza. Não parece para vocês aqui, mas é cinza. Então, ela foi esfriando e se tornando uma rocha cinza. Por que que ela é esférica? Porque ela estava em movimento, ela está em movimento no entorno do Sol. Tudo que se movimenta acaba polindo as arestas e virando algo esférico. Mais um tempo se passou até que o marrom apareceu, o marrom da Terra. Então, o carbono trouxe esse marrom, né, e mais elementos, calcário, e a terra no solo ganhando condições de vida. Surge, então, o azul claro, o azul da água, porque inicialmente também surge a água e a água vai baixando para a gente ver a terra aparecer. Então, aqui é um azul claro. A vida na água começou a produzir outras vidas, e essas vidas foram migrando para a terra, e agora já tinha plantas, árvores, grama verde. E eu sempre vou perguntando para as crianças, né, o que mais é verde? Então elas vão interagindo na história, elas vão me dizendo o que pode ser da natureza, cada cor que eu vou trazendo. Com a flora, apareceram as flores, rosas, roxo, então aparece o rosa, aparece o roxo, aparece também o amarelo da banana, o branco das nuvens e das aves. E assim a gente dá linha para as crianças, perguntando de cada cor o que tem na natureza que pode ter surgido, certo? Vamos para a próxima contação de história, porque agora eu tenho que correr um pouquinho. Outra forma de contar história na brinquedoteca é com o saco de reconhecimento, o saco estereognósico. Então, aqui eu vou trazer uma história de Êxopo, que também está nas histórias, não lembro agora qual é o dos livros do Monteiro Lobato, ele traz algumas histórias do Êxopo para dentro de um dos livros dele. Eu coloquei ali, a Fábula de Monteiro Lobato baseada no Êxopo, exatamente. Então, aqui dentro desse saco eu coloquei elementos da história. Então, ele passa pelas crianças para elas sentirem os objetos e pensar quantos objetos tem ali dentro, o que seriam esses objetos. E aí eu começo a contar e apresentar a história para elas. A águia, né? Então, a águia, que é um dos elementos dessa história. E de dentro do saquinho, vou trazer também a coruja. Aqui é uma coruja de madeira, esculpida pelos Mibiá Guaranis, nossos indígenas. E também trago um ninho, o ninho da coruja, né? Para contar essa história a partir do concreto para o abstrato, como eu mostrei para vocês anteriormente. Então, a coruja e a águia, depois de uma briga, né? Brigaram muito, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande e tolice maior é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, disse a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, disse a coruja, de hoje em diante não comerás mais os meus filhotes. A águia respondeu, certo, como poderei então saber como são os seus filhotes? Fácil, disse a coruja, encontrarás um ninho com filhotes lindos, maravilhosos. Estou só ampliando porque tem uma barra na frente. Como nenhum será tão especial como os meus.
Então, a águia saiu por aí, né? Saiu a caçar o seu alimento e encontrou um ninho com 3 monstrengos, né? Horrorosos. Então, comeu. Foi aí que ela pensou, né? Então, esses parecem, não parece com a descrição da coruja. Comerei. Horas depois, apareceu a coruja triste, desesperada, com a perda dos seus filhotes, e cobrou da águia o trato não cumprido. A águia então disse: o quê? Eram teus aqueles monstrinhos? Não me pareciam com o retrato de beleza que pintastes. Moral da história: quem ama o feio, bonito lhe parece. Ou então, diga sempre a verdade, por mais que ela lhe doa. Então, essa história, com inspiração, né, do Êxodo, contada numa das fábulas de Monteiro Lobato. Vamos adiante, pessoal, agora fazer uma prática. Como eu combinei com vocês lá na plataforma, eu pedi que trouxessem para a nossa aula, para vocês fazerem aí, né, no seu momento desta aula, comigo um brinquedo de papel, que é também um origami historiado. Eu vou mostrar por que ele é um brinquedo de papel. Aqui está a coruja cambalhota já feita, e eu vou mostrar para vocês, ó, ela faz a cambalhota, ela realmente cambalhoteia, ó. Então, eu vou ensinar agora, contando a história para vocês, e aí depois vocês veem o vídeo quantas vezes precisarem, para aprender a fazer as dobras. Então, corujinha cambalhota. Seu Pedro chegava todos os dias em casa com uma surpresa. Largava a caixa numa mesa e pegava seu jornal para ler. Então, aqui está o jornal, né? Então, é dobrado, essa folhinha de 10 centímetros por 10 centímetros é dobrada ao meio, certo? Então, Joãozinho, seu filho caçula, ficava em volta do seu Pedro, curioso para saber o que tinha na caixa. Então, seu Pedro levou a caixa para guardar num armário. Aqui está, então, o armário na dobra 2. Né? Então, ele vai colocar a caixa dentro do armário e vai fechar as portas. Fechar as portas do armário, como na dobra 3. Então, seu Pedro levou a caixa para guardar num armário e foi dormir. Joãozinho não se aguentou e, pé por pé, vai ao armário tentar descobrir o conteúdo que ela guardava. Mas seu Pedro ouve o barulho e acorda. Então, a próxima dobra é dobrar um triângulo para dentro, né? E dobrar mais uma vez, aqui, ó, bem na linha da primeira dobra, aquela, né? Ó, das duas para dentro, a gente dobra. E aí dobra de novo, porque o seu Pedro vai fechar o armário e dobrar novamente, certo? Então, ao perceber que Joãozinho havia mexido, coloca uma trava no armário. Aí, então, essa trava é esta aqui, ó. Ele dobra as duas pontinhas de baixo, né? Como tá no 5, e fecha novamente. Então, ele colocou uma trava no armário e calça com 2 madeiras. Então, volta a dormir enquanto o Joãozinho retorna a mexer e consegue abrir o armário. Foi aí que ele abre o armário. Ao abrir o armário, o que salta lá de dentro? Uma corujinha cambalhota. Né? Então, tá aqui, ó. Corujinha cambalhota.
certo? Então, nós temos aqui um brinquedo historiado de origami, e lá na plataforma eu coloquei para vocês todo esse material, ok? Vamos para a próxima, que é o pinguim, um pinguim muito diferente. Então, eu tenho aqui, ó, o pinguinzinho. Então, vocês vão ter que ter, de novo, mais um quadrado de 10 por 10, que a gente vai contar a história do pinguim, né? Aqui você pode achar papel de dobradura que seja preto com branco, mas aqui eu juntei duas folhinhas, uma branca e uma preta, ok? Juntas, para poder fazer esse efeito do peito do pinguim. Era uma vez um pinguim diferente. Ele se sentia muito sozinho porque não era parecido com seus pais. Então, certo dia, subiu a montanha branquinha. Então, a primeira dobra é feita para fora, mostrando o branco. E aí, o pinguim vai subir a montanha, né? Um dia, então, ele subiu uma montanha branquinha para se aventurar e sentir-se importante. Ao chegar lá em cima, avistou seus amigos e os demais pinguins e lhe apareceu pontos pretinhos, né? De lá de cima, apareceram pontos pretinhos no gelo. Veio, então, uma nevasca. Foi aí que o pinguim colocou o seu casaco. Então, você vai dobrar pela metade desse, ó, bota de lado, as partes abertas estão para cá, e você vai dobrar até o centro daquela primeira parte, ó, certo? E do outro lado também, por quê? Porque o pinguim vai vestir o seu casaco. E aí, então, nós abrimos e colocamos a cabeça dele para dentro do casaco. E ele se fecha todinho de frio, né? Porque estava nevando, uma nevasca. Então, ele se fechou para se aquecer. Então, relembrando, ó, fiz aqui a dobra, dobrei o outro lado também, eu abro e boto a cabecinha dele para dentro e fecho para ele se aquecer. Então, ele colocou também as patinhas para dentro aqui atrás. Você vai colocar as patinhas, tá? Tudo isso direitinho na sequência do passo a passo que vocês têm aí na tela. Ó, coloco as patinhas para dentro e fecho novamente para ele ficar bem aquecido. Quando a nevasca passou, levantou o bico, ele levanta o bico, ó, levanta o biquinho, você aperta para ficar com o bico levantado e colocando a cabeça para fora do casaco. Foi aí que ele percebeu seus pais ao seu lado, ou seja, os pais sentiram a falta dele, subiram, né, a montanha e foram encontrá-lo. Abraçados, desceram a montanha e percebeu o quanto era amado por todos, porque todos sentiram falta do pinguizinho. E aqui está o pinguim já montado para você. Ele também fica de pezinho, tá? Não vai ficar na minha mão, mas ele fica de pezinho também. Você pode fazer o olho, fazer os olhinhos, colar, né? E esse é um origami muito fácil para fazer com as crianças. Eu já fiz na brinquedoteca das crianças levarem o seu pinguim para a escola depois ou para casa. Mais uma história, vou contar agora, não vou contar a história, mas vou mostrar para vocês as figuras que a gente vai montando no passo a passo, que é o do pica-pau. Pode passar, Bruna, o slide. E aí vocês vão elaborar mentalmente, aí vocês vão montar a história a partir das figuras. Mas isso é só um exercício para vocês. Vocês não vão fazer para colocar na plataforma, não, tá bom? Então, eu tenho uma folha de A4 e eu vou dobrá-la no meio, tá? Dobrá-la no meio ao comprido, não na horizontal, e sim na vertical. Ok? E aqui a gente já tem, então, uma primeira figura. Eu abro e aí eu vou dobrar
nas duas pontas em direção ao meio, como se faz para o aviãozinho, certo? Essa é uma dobra mais difícil, mas é legal o exercício. E eu gosto do efeito final dele. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu dobro e faço como se fosse fazer o avião. Deste lado também. Ficou assim, ó. O que parece para vocês isso? Parece uma pipa, pode parecer várias coisas. Vocês vão pensando com a imaginação o que isto pode simbolizar, né? Para montar a sua história. Aí, então, eu vou de baixo para cima dobrar como na dobra do avião. Mais uma vez para o meio. Ó. Certo? Vai parecer um cone de sorvete. Ó. Dobrei embaixo. E agora eu vou dobrar em cima também. E aí vocês vão imaginando o que vai formando, o que vocês podem ter de elemento para contar essa história do pica-pau. Porque a gente vai chegar à forma do pica-pau, que daqui a pouco eu mostro ele prontinho. Ó, estamos ali na terceira dobra. Ok? Agora nós vamos fechar todinho ele, junta as duas pontas, fecha e vira um triângulo. Ó, que nem naquela quarta figura ali, quarta imagem. Certo? Aí, coloca a ponta para baixo e a gente vai dobrar bem no centro, a gente vai dobrar para cima. Ok? Dobrei para cima. Vou agora dobrar ele. Ó, abro e dobro para o lado para marcar o bico daqui a pouco, né? Então, eu, ó, dobro na marca que eu fiz antes e aperto bem. Abro e faço a mesma coisa para o outro lado. Dobrei. Aí, quando eu abrir, eu junto o biquinho, ó, junto o bico. E eu já tenho o primeiro pico do pica-pau. Tenho o primeiro biquinho, o de cima. Eu junto e tenho o primeiro bico. Aí embaixo eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes com o de cima. Eu vou dobrar na mesma linha média ali. E vou marcar. Aí eu dobro para o outro lado também. Na linha média. E depois eu abro e junto os dois biquinhos, ó, junto. Junto. E junto o outro. E aí eu formei o pica-pau. Também pode ser um tucano, mas eu gosto mais do pica-pau. E aí com isso, com cada dobra, nós podemos contar a historinha do pica-pau, ó. Coloco olhos e fiquei com o pica-pau. Eu gosto desses origamis de movimento, porque as crianças amam o movimento e quando a gente conta a história, elas ficam, uau, ele se mexe, ó, ok? Então, eu sei que está sendo muito rápido, então agora já... Sim, já são 15. Vou ter que lhe interromper pelo meu compromisso, ó. 15 horas eu disse que ia fazer. Mas lamento muito, tá maravilhoso.
Então, fui mais rápida, pessoal. Eu sei que não é fácil de fazer origami, vocês vão assistir várias vezes, tá? Eu vou terminar aqui mostrando algumas figuras de barbante, tá bom? Então, no barbante, a gente pode contar histórias, já contei a história da lagarta, né, e da pulga e da borboleta, e aí, na internet, a gente encontra muitos vídeos de YouTube, né, então aqui, olha, o gato, né, nós temos com figuras a rede, a escada, dá para fazer muita coisa. Vou mostrar para vocês também a estrela com o triângulo dos polegares, aí junta com o indicador e formamos a estrela. Então dá para contar histórias com as figuras que a gente vai criando com o barbante. Porque é um brinquedo milenar, que está conosco até hoje, e existem muitos contadores de história com ele, por exemplo, o Rodrigo Libânio conta muitas histórias com barbante. O barbante, ele vem do tempo dos celtas, e ele é uma brincadeira que a gente chama de cama de gato, e é um brinquedo do mundo inteiro, recebendo vários nomes, como aqui, Cadiô, entre os indígenas fazem figuras incríveis e contam histórias, ó, a vassoura, a árvore, a flecha, aí nós temos o peixinho, ó, e a gente vai elaborando histórias com essas figuras. Quero agradecer o nosso momento de hoje e se preparem para a aula que vem com muitas cantigas, muita musicalização. Pode tirar a tela do slide, Bruna, para a gente abrir para o pessoal aí também. Isso. Vocês têm esses slides na plataforma e muitos materiais riquíssimos sobre contação de história que eu trago para vocês nessa nossa aula de hoje. Liana, a gratidão aqui é tão grandiosa que eu vou fazer minhas palavras da Ana Paula. Ela diz que vota pelo acesso vitalício, tá? Foi a melhor frase dos últimos tempos. Ana Paula, eu adorei, eu vou na sua vibe. Adoraria fazer o mesmo e se pudesse, a propor a Liana que a gente repetisse esse encontro com outras possibilidades, outras oportunidades. Mas com certeza ela vai disponibilizar, como já deixou lá na plataforma, uma série de referências e sugestões, mas nós também podemos, né, nos propor a buscarmos outras e deixarmos todas aí à disposição. Bom, nós passamos só 3 minutinhos, então, Liana, se você quer encerrar, a gente encerra, mas se você quiser abrir para algum comentário, alguma consideração, mas tem que ser muito breve, tá, gente? Hoje, realmente, nós vamos ter que ser bem precisas no tempo. Isso, muito obrigada. A gente pode fazer para encerrar 15h10 eu estou saindo, tá bom? Então, até 15h10 dá para a gente fazer sim e responder algumas coisas. Podem perguntar. Fiquem bem à vontade, gente, tá? Pode abrir suas câmeras ou só o áudio, ou colocando aqui no chat. Tem muitos registros aqui no chat. Depois, Lena, você pode acessar de novo e olhar, assim, porque, sabe, comentários imensos, assim. Muita gratidão, encontro maravilhoso, encantada, e por aí vai. A Raquel, ó. Ai, que legal! Que amor! Tá amando a aula. Ai, que joia! Isso é ótimo, isso é pesquisa pura. Eu dele. Ó, nós temos um mestre assistindo, né? Os nossos mestres são as crianças. É a confirmação de que funciona. Isso é ótimo. Então, meninas, ó, se não conseguiu virar a cambalhota, é só aperfeiçoar as dobras, porque ela vira, tá? O peso da cambalhota, isso é física. O peso tá aqui em cima, naquela dobrinha, lembram? Que eu mostrei para vocês, ó, que dobra o armário para fazer a trava, ó. Então, fica mais pesado aqui
E aí é quando ela vai fazer a cambalhota, né? Ela vai migrar. Olha que legal! Saiu o tucano e o pica-pau. Que joia! Tô amando ver vocês aí fazendo. Muito legal. Ó, então o que vai pesar é a parte de cima. E ela vai conseguir fazer a cambalhotinha. Que máximo! Isso aí, olha, a nossa amiguinha já fazendo os olhinhos, né? Muito show! Então, isso é encantamento, né? É de dentro para fora. Muito legal ver a percepção e a interação de vocês. E vão se preparando aí para contar histórias para a gente também no nosso último seminário lá no dia 27. Vai ser uma aula sem slides, vai ser aberto a todos nós para interagir e fazer essas trocas maravilhosas, porque vocês são incríveis. A gente está aprendendo muito com vocês lá na plataforma também. Ok? Alguma pergunta? Fabiana, eu só queria fazer uma colocação para as minhas colegas, né? Não fiquem nervosas com a dobradura. Dobradura é uma coisa que a gente não tem que tentar deixar a nossa questão de perfeição, tem que sair exato. Até por isso que a dobradura é bom para trabalhar, né? Então, eu não consegui fazer essa dobra, a corujinha não, eu vi que uma colega ali estava, a corujinha não está fazendo a cambalhota. De vez em quando ela não vai fazer, gente. A gente tem que ir lá e refazer a dobra para conseguir. Então, é com calma e com muito carinho. Ótimo, gratidão, Fábio, é isso aí. A gente não deve se exigir demais, né? A gente deve ter como a criança uma mente aprendiz, o tempo todo se melhorando, né? Aprendendo de novo, faz de novo e daqui a pouco vai sair. Joia, perfeita colocação. Porque alguém tinha pedido sobre os brinquedos, aí eu falei sobre esse livro teu. Aí só para mostrar, eu sei que está aparecendo ao contrário, aí se tu puderes falar onde que as meninas conseguem, tá bom? Então, deixa eu dar uma notícia para vocês, né? Ela está em avaliação na Vozes para a segunda edição, que vai sair com 20 jogos, né? E brinquedos. Esse aí tem 10. Esse está esgotado, mas vocês conseguem comprar pela Brincadeiras e Jogos, ok? Pelo site de compra do Brincadeiras e Jogos, que aí o nosso editor lá, ele, se tem pedido, ele faz a edição de mais alguns só, mas ele já está em negociação para sair pela Vozes como segunda edição. Gratidão, querida. Esse livro está por vários lugares do mundo. Está na Universidade de Coimbra. Lá em Portugal tem 3 universidades que têm esse livro na sua biblioteca. Temos grandes parceiros, professores em vários lugares, na Espanha também, na África. Então, é muita gratidão que eu tenho por poder multiplicar, né? Cientificamente o brincar. E sem falar na nossa queridíssima UDESC, que nos oportuniza todo ano, se Deus quiser, né, cada vez mais, essa parceria. E aí, quem sabe, se o ano que vem a gente conseguir fazer um presencial, a gente leva os livros também para vocês poderem adquirir pessoalmente, ok? Liana, obrigada. Vamos respeitar o seu tempo, né? Hoje, assim, nesse caráter bem rigoroso, não rígido, rigoroso, e dizer que nós também temos no nosso Lalu, né? Todos os livros da Liana estão lá, é do nosso acervo, assim, eu sinto muito, mas ele não pode sair de lá, mas pode ser consultado, né? Para nós todos são, como a gente brinca dizendo, né? Filho único de mãe solteira, é mais ou menos assim, né? Então, não tem jeito, temos um zelo imenso. Pessoas queridas, muito obrigada. Obrigada pela presença mais uma vez, por mais esse encontro. Liana, sem palavras, você já sabe, está tudo dito, algumas coisas as palavras não alcançam, mas a gratidão talvez expresse, né? O que isso representa, esse encontro, essa hora que potencializada se torna muito maior. Gente, até o nosso próximo.
tá aí, já tá pertinho, então acompanhei no Moodle, nós seguimos à disposição, e embora a Liana já vá sair agora, mas eu vou permanecer mais um pouquinho, caso alguém tenha alguma questão específica, tá, que queira tratar, alguma dúvida, e Liana, você, amada, já está dispensada, tá? Obrigada, eu vou encerrar a gravação assim que você encerrar a sua participação. Gratidão a todos. Hoje é o Dia Mundial da Gentileza, né? Sejamos gentis, amáveis sempre e façamos o mundo cada vez melhor, brincando também. Um beijo a todos. Até sábado que vem, com muitas músicas, muitas brincadeiras musicadas. Vai ser lindo, maravilhoso. Obrigada, querida. E amanhã, dia 14, dia da alfabetização, Dia Nacional da Alfabetização. Não vamos esquecer, porque temos aqui um compromisso de alfabetização para sempre, né? Nas nossas vidas, inclusive. Vou pedir licença, então, para encerrar a gravação e, mais uma vez, agradecer a presença de todas e de todos. Esperamos vocês no próximo sábado.